Agora a Rê tem uma pauta super especial. Nosso estúdio está recheado de convidados que vão falar sobre irmãos. É com você, Rê. É isso mesmo, Pam, porque foi com eles que compartilhamos as grandes aventuras da infância, as descobertas da adolescência e os altos e baixos da vida adulta. Seja de sangue ou de coração, os irmãos são os grandes amigos que caminham do nosso lado. Mesmo que às vezes rolem até aquelas briguinhas, né, que a gente sabe muito bem como é. Hoje, dia 5 de setembro, é o dia de celebrar esse vínculo que nunca se quebra, que é justamente o amor entre irmãos. E para conversar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, que aliás eu adoro e não é de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz. Dois lindos e com você. A gente conhecer pessoalmente também e também receber esses dois queridos, Yudi Tamashiro, apresentador. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pelo convite. E a irmã dele, claro, a Yumi Tamashiro, que é influencer, né? Bem-vinda, Yumi. Obrigada. Vamos já falar sobre isso, sobre esse vínculo, antes de mais nada, né? Porque eu, antes de começar esse papo, já quero mandar um beijo para a Raquel e para o Renato, que são meus irmãos, parceiros de vida, né? Que são justamente as pessoas que seguram as pontas, que ajudam, que falam a verdade, doa quem doer, e a gente precisa ouvir nessas horas, né? E eu quero entender de vocês como é que é a dinâmica entre vocês. Como é que é a relação de vocês, de irmãos? Faz um resumo pra gente. Bom, sempre foi bem próximo, assim, a vida inteira morando junto, né? E a nossa família é muito unida, mas tem algo que eu vejo que é bem presente, que foi a criação dos nossos pais dentro da cultura japonesa. Bem antes de eu me converter, já era presente uma cultura muito forte dentro de casa, né? E dentro da cultura japonesa tem muito... Meu pai me criou sempre falando que eu era o Onichan, que era o filho mais velho, né? Que em algum momento eu iria assumir não só a responsabilidade ali, mas sim a casa, né? E assim, não é só dentro da minha casa que acontece isso. Na cultura japonesa, as famílias vivem dessa forma. Isso é cultural, né? Então. Isso é cultural. O japonês, o irmão mais velho, o filho mais velho, toma conta. Chega uma fase ali onde o filho mais velho toma conta do pai, da mãe e do irmão, dos mais novos, né? E isso foi bem natural, assim. Desde criança eu fui criado ouvindo isso e ela sabia muito bem a posição ali dentro de casa, que me apoiava, mas eu tinha essa responsabilidade sobre a minha família, Em contrapartida, eu também aprendi que eu tinha que respeitá-lo como se fosse meu pai. Então, tinha essa coisa, assim, da união mesmo, de não ter tanta briga, de ser algo mais maduro, assim, entre aspas, dentro do possível, né, quando são duas crianças, mas tinha esse lado de você vai cuidar de mim pro resto da vida e eu preciso te respeitar pro resto da vida. Achei muito interessante, Dani, conta pra gente. Dentro da cultura japonesa, então, o mais velho fica como se fosse o responsável pelos irmãos no futuro. É uma relação interessante de se criar desde a infância? Eu acho que assim, dentro dessa cultura, talvez isso aconteça de uma forma muito mais... natural. Determinada mesmo, né? Mas se a gente for pensar também em outras culturas, o irmão mais velho inaugura a paternidade, a maternidade, inaugura muitas fases, né? As inseguranças. Que é cobaia, né? Isso. Experiência. E isso vai trazer, de certa forma, uma carga, né? E às vezes a carga, eu acho que a nossa geração, que tem tanta informação também, às vezes a carga é este filho andando por aí precisa dizer coisas boas sobre nós, pais. E essa pode ser uma armadilha, porque no fim do dia, mais velhos, eu sou mais nova, né? Mas mais velhos ou mais novos, estamos aprendendo a conviver, aprendendo a viver no mundo, aprendendo responsabilidade, aprendendo a fazer o que precisa, aprendendo a sair do espaço da gente fazer só o que quer. Os irmãos mais velhos são exemplos, né? São exemplos, mas assim, eu acho que a gente pode pesar e nesse lugar a gente pode acabar criando
um efeito rebote no sentido de eu não posso errar, quando na verdade vamos todos errar. Sim, inclusive os pais. São exemplos de fases, né? Isso. Porque se ela me pegasse como exemplo antigamente, nossa, a vida dela tava quebrada. O mais Ele velho... foi um exemplo do que não fazer. Foi Também. você deu a mão pra ele, né? É. Como é que foi nesse momento? Foi bom você lembrar disso, porque são momentos difíceis em que os irmãos estão do lado, justamente para falar, escuta, não é assim, não é para fazer desse jeito, você tá errado. Como é que foi essa relação nesse momento para vocês, Yumi? Porque, assim, por mais que ele tivesse esse entendimento de que ele tinha que cuidar da família e tudo mais, como a nossa criação era muito tranquila, nunca teve um peso, assim, de você precisa ser extremamente responsável, você precisa ser perfeito. Nunca existiu isso. Então, eu sou 4 anos mais nova que ele e para mim foi, assim, ele passou por uma fase muito difícil de lidar e eu era bem mais nova, mas tentava ali, de alguma forma, ajudar também. Para mim, me ensinou muito do que não fazer, do que qual caminho não seguir e também quais caminhos seguir. Para mim foi bom. É uma relação sagrada, sem dúvida nenhuma, né? Entre irmãos. Uma relação que a gente aprende, a gente experimenta, são os primeiros momentos de vida, né? E a gente tem, inclusive, outras pessoas que são telespectadores aqui do Mulheres, que disseram como é que funciona essa dinâmica ou como funcionou no passado essa dinâmica entre os irmãos. Vamos ver. Então, a Rejane nasceu no mesmo dia que eu nasci. Uma vez eu já falei sobre isso, dia 23 de junho. Então a gente faz aniversário junto todo ano. Embora seja minha irmã caçulinha, a gente procura estar sempre presente. A Rejane ela desde cedo mostrou o talento pro que ela faz, né? Eu admiro muito ela por isso, porque ela consegue fazer apresentação ao vivo e não é fácil de fazer. Eu, para gravar um vídeo aqui, já fico ensaiando, fico tentando, não é fácil. E eu imagino a habilidade que você tem que ter para poder fazer uma apresentação ao vivo e errar o mínimo possível, né? E eu, a Raquel e a Regiane, né? 3 irmãos, no café da manhã ela acordava com sono absurdo. E a minha outra irmã ficava tirando sarro dela. A gente morria de rir de manhã no café da manhã por causa disso. Até a Regiane pegar no tranco. Aí o primeiro trabalho dela foi na TV Tati, que era uma afiliada da TV Manchete. E colocaram ela para apresentar o tempo de manhã. E ela tinha que levantar 4h30 da manhã. Vocês imaginam o que ela sofria para acordar. Oi, Rê, tudo bem? Tô passando aqui para te deixar uma mensagem aqui no Dia do Irmão, né? E fala dessa importância dessa relação entre irmãos, né? Em especial a nossa. E eu, você e o Renato, né? Formamos essa parceria que eu acho tão importante para a vida. Eu acho que é tão importante ter irmãos, eu acho que é um privilégio, né, ter irmãos, porque somos parceiros da vida. Só nós sabemos tudo que a gente já viveu juntos, a nossa parceria que a gente tem, as nossas brincadeiras de infância que a gente tem, que são brincadeiras que só a gente entende. Eu já mandei um vídeo para você, algumas brincadeirinhas aqui, coisas que eu tô viajando, filmei e mandei para você, e só você entende com certeza essas coisinhas aí. E é isso, é uma parceria de amor, de amizade, de carinho, de companheirismo, que a gente está sempre um ao lado do outro, eu, você e o Renato, pro que der e vier. Você sabe disso, o quanto eu te amo, quanto eu te quero bem. A gente se fala todo dia, né? Um pouquinho de manhã, a gente já troca mensagem, conta da vida uma da outra, mesmo estando longe, mas tão perto do coração. Te amo, fica com Deus. Chorando aqui. Ai, gente, vocês me enganaram. Rosíris, você, né? A gente tá junto há tanto tempo, eu não peguei, eu não captei. Eu chamei um VT e entrou outro, porque é uma surpresa, claro, gente. Obrigada, Rô. E obrigada, meus irmãos. Que delícia ouvir isso de vocês. Meu Deus, que bênção, que coisa abençoada que é isso. E aí a gente vai deixando esse legado, né, dessa parceria. E eu espero que essas 3 joias que eu trouxe, né, que eu fui responsável por trazer para a Terra, também tenham essa mesma caminhada tão especial como eu tenho com os meus irmãos, porque realmente a gente está junto para segurar as pontas um do outro quando precisa, para alertar quando precisa, para falar que está certo, que não está, e enfim, isso é para a vida. Nossa, e olha que danados. Ai, eu tô emocionada. Mandei hoje de manhã. Gente, preciso mandar um beijo para minha irmã linda, Ai. Kitty, minha irmã mais velha, que eu amo.
e que é um presente poder andar junto pela vida. Eu ia te perguntar, você é então mais nova Mais de nova, 2? 2 anos, eu e a minha irmã. Linda. E é especial essa relação também? Super. É a vida andando junto. Realmente. É um amor de sustentação horizontal que a gente não encontra em nenhum outro lugar. É verdade, mãos dadas, né? Mãos dadas. E eles são tão danados que eu mandei hoje de manhã. Emocionei que mesmo. linda, Dani. Eu mandei de manhã pra eles uma mensagem de Feliz Dia do Irmão, porque eu tava estudando a pauta e tal. Eu falei assim: olha, fiquei sabendo que hoje é Dia do Irmão, então parabéns, amanhã eu vou estar viajando, meu irmão tá em Limeira e tal. E eles mandaram de volta. Tipo, não sabiam de nada. E já gravaram isso aí há um tempão. Olha, eles sabiam bem máximo. antes de mim. Um beijo pra vocês, eu amo mesmo. E se minha mãe tá assistindo agora, eu imagino que ela deve estar também chorando Nossa, muito. olha. E emocionada de ver tudo isso, do legado, né? Que isso é muito bom. Sim. Né? Agora, essa relação de irmãos, o que de mais especial pode ficar? Eu acho que existe essa caminhada, né, de uma vida juntos e do aprender espaço de consideração, aprender a lidar com o diferente de mim dentro de um hiperconvívio, né? Porque às vezes a gente gosta de amigos, mas primos, mas é diferente, né? Dessa convivência obrigada, de certa forma, né? E nessa convivência obrigada a gente vai aprender respeito, espaço do outro, amor. O amor que não está condicionado a fazer o que eu quero, fazer o espaço do ceder, do aprender, do ouvir, do comunicar necessidade. Então, assim, é um treino intenso de convivência, de aprender a amar e a compreender o diferente de mim, né? É um presente e tanto. E ao longo de uma vida a gente vai colecionando momentos, né? Momentos especiais, momentos difíceis, né? E o irmão e a irmã estando do lado um do outro, eu acho que já é uma força, né? Que a gente carrega por justamente poder dividir também os momentos difíceis. Se alguém perguntar para mim agora, pensa e lembre de algum momento difícil que você viveu ou que eles viveram, que vocês estavam juntos e se ajudaram, eu consigo fazer uma listinha aqui na cabeça. Queria saber de vocês, em que momentos que vocês podem compartilhar com a gente aqui, é claro, vocês estavam ali de mão dada um com o outro, seja numa coisa muito especial, de felicidade, ou seja numa dificuldade muito grande. Tem vários momentos, né? Eu acho que vocês estavam falando aí da importância, eu acho que uma das coisas mais importantes, eu posso falar por mim e por ela também, é quando você tem pais fortes, assim, né? Nos orientando, mostrando realmente o caminho. E o meu pai e minha mãe fizeram um bom trabalho, né? Meu pai nunca falava muito, nem minha mãe, era mais em atitudes. Então, o bom comportamento dos meus pais fizeram a gente entender da responsabilidade de um cuidar do outro e nos momentos difíceis você realmente ser uma mão estendida, né? E assim, como eu disse no começo, esse negócio do Onitsha, do irmão mais velho, é importante ser passado também. A estrutura, uma base de uma família foi muito importante quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu já praticamente tinha sido criado a vida inteira para isso. Eu ouvi a minha vida inteira, eu fui preparado. Eu simplesmente tomei o lugar que meu pai já falava que um dia seria o meu lugar, sabe? E eu lembro muito bem que Deus faz as coisas perfeitas, né? No momento que eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, eu tava fora, assim, tava na sacada, assim, lá da casa. E a minha irmã veio tremendo, assim, com a mão, assim, tremendo, né? Ai, é isso mesmo? Aí eu lembro que eu dei um tapa na mão dela e falei assim, ó, a partir de agora você é mulher. Entende? Eu preciso de você, você precisa de mim e a nossa mãe precisa da gente. Você vai entrar, você vai agir como se nada tivesse acontecido. Eu vou pro hospital reconhecer o corpo do pai. Quando eu voltar, eu conto o que aconteceu. E ela foi muito forte, assim, minha irmã teve vários problemas com depressão, síndrome do pânico. E naquele momento, o peso da morte fez com que ela amadurecesse e entendesse que não tinha lugar, que tinha um irmão e uma mãe precisando dela, sabe?
E ela engoliu o choro, foi, e quando eu voltei, demos a notícia para minha mãe, mas foi um momento muito forte. E eu entendi o quanto é importante você ser verdadeiro naquilo que você faz, sabe? O meu pai e minha mãe a vida inteira foram muito verdadeiros. O que eles falavam na rua, eles faziam dentro de casa. Então eu acho que para você ter uma base muito forte com o irmão, você tem que entender o que funciona, como é que passa... O que é verdadeiro na vida de um ser humano. Hoje eu vejo a minha irmã como uma base de segurança também, entende? Eu, a vida inteira, lidando com pessoas e sempre na base de troca, era muito difícil eu ter a confiança em alguém para dividir a minha verdade, sabe? Agora, quando eu olho para minha irmã, eu consigo sentir isso e me entregar verdadeiramente da mesma forma que eu me entrego para minha mãe e para minha esposa. Então... E resumindo, eu acho que o meu pai e minha mãe fizeram um bom trabalho, né? E com certeza até emociona, né? Porque Sim. foi muito recente, está muito recente ainda, né? Sim, mas pra gente, assim, o contato que a gente tem foi muito importante para superar tudo isso. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse junto, seria muito diferente, assim, seria muito difícil. Muito mais difícil, sem dúvida, né? E a gente foi realmente criado num ar muito seguro, muito tranquilo. A gente não via a briga dos nossos pais, então acabou que isso refletiu na gente também, sabe? No nosso jeito de agir. Tipo, por que a gente vai brigar se os nossos pais não estão fazendo isso? Se não existe isso dentro da nossa casa, não tem porquê a gente caminhar para esse sentido, sabe? Então isso foi muito importante, assim, ter os nossos pais muito firmes e seguros e com uma educação, assim, perfeita, impecável, para que a gente também tivesse essa união e essa troca, assim, da vida toda. Ai, muito lindo. Se alguém tiver um papelzinho para trazer aqui para ele, por favor, tá bom, gente? Eu sou emocionada da família, não tem jeito. Lindo, é bonito ver isso, viu? Aqui o espaço é para isso também, né? Agora, Dani, pra gente finalizar, é muito importante a gente saber, porque assim, por mais que a gente dê um exemplo, de repente na prática a gente vê outra coisa, você fala, ai meu Deus, será que eu estou errando? Será que eu estou acertando? Que dica você daria para os pais que estão bem preocupados em criar seres humanos empáticos, respeitosos, amorosos? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, eu não tenho egoísmo em casa. Tudo que vocês pedem pra mamãe... Não tem. Acontece. Vocês têm tudo, né? Mas de repente você vê eles brigando por um brinquedo. Sim. E o que é meu não é seu. É estranho, porque fica uma relação, né? É o exemplo que educa, a gente tem que falar muito. Que dica você dá para essas mães que estão assim preocupadas? A gente tem um desafio, porque a gente queria que já nascesse pronto. Seria tão mais fácil, A gente né? já fez a programação, Nossa. nasceu pronto e é isso daí. Ia ser incrível. E eu acho que uma das coisas mais bonitas, né, da maternidade, da paternidade, é a gente descobrir a vulnerabilidade que é estar nesse lugar. Apesar de sermos exemplos, sim, somos, eu hoje entendo que é muito importante sermos exemplos de como lidamos com as nossas falhas. Porque a verdade é que também falhamos. Então, exemplo de humildade, de perdão, de coerência, de constância, de bons valores, de bons princípios. Mas, junto disso, eu acho que a função dos adultos na relação entre os filhos, hoje eu tenho 2 filhas também, graças a Deus, é um auxílio de comunicação sustentado por esses bons valores e princípios. Porque o que acontece na dinâmica? Vamos para a prática. Na prática, nossos filhos, todos, querem que as coisas aconteçam do jeito que cada um quer que seja a coisa. E o que eles querem? Tudo para mim. É o egocentrismo da infância, o egocentrismo que é normal, né? Da humanidade, né? Do ser humano. Eu diria que assim, a gente é uma luta da vida, para a gente não querer o nosso script sempre, para a gente se submeter, para a gente aprender como as coisas funcionam, o que precisa ser feito. A gente vai aprendendo porque consequências existiram. E aí você aprende que, nossa, é melhor fazer o que precisa do que pagar essa conta desse mundo do bem-estar imediato e coisas e tal. Então, a educação toda está andando nesse trilho. E os irmãos são um contato importante, onde eu tenho o meu script, sou tua irmã, me relaciono com você que tem o seu script, e aí cada um de nós tem um temperamento. Então, por onde você vai tentar conquistar esta planta que você quer brincar, talvez você tenha um temperamento mais dominante, impaciente, então você vai ter força. De repente, eu sou a irmã que tem um temperamento mais paciente, então
eu vou ignorar que você está falando comigo, só que de um jeito ou de outro, quando frustramos, todos nós agredimos por alguma porta de algum dos temperamentos que cada um de nós tem. E às vezes, o papel do adulto, ele acaba escorregando para um espaço de juiz. Então, eu sou a pessoa que sempre escuto aquele que chora. Eu fiz isso muito com meu primo, gente, eu tenho que confessar isso para vocês, que eu era a paciência que cutucava ele eternamente. Com a minha irmã eu fiz isso muito também, é o meu temperamento. E a hora que eles estouravam, me batiam. Aí eu chorava, o que que acontecia? Ai, gente, é uma judiação, né? Chegava o adulto e levava. Porque na nossa geração, bateu, perdeu a razão, lembram disso? Sim. Na hora que a gente vai entendendo o temperamento, o papel desse adulto precisa ser outro. Então, o papel desse adulto precisa ser chegar lá e falar, parou os dois aí, e auxílio de comunicação. Dani, fala pra tua irmã o que você não gostou. Eu não gostei porque ela não empresta a planta, eu tô pedindo há 2 horas. Aí outra... E você, o que você não gostou? Ah, você tá me provocando há 2 horas aqui e eu não gostei que você me bateu. Então, e eu, adulto, não admito que você provoque, não admito que você bata. E aí nós vamos corrigir ambos. Isso é muito importante para que eles aprendam a se posicionar perante o irmão, de uma forma correta, que batendo não é uma forma correta, provocando não é uma forma correta, e o adulto saia desse lugar de juiz, porque no lugar de juiz, a hora que essa história acaba... Tem que tomar uma decisão, alguém acaba sendo favorecido. E quando o outro sai, ele precisa reverter o placar. Então a gente fica num lugar a ser disputado. Entra num looping eterno, né? Eterno. Então tem que ser uma mediação, então, uma mediação, não, exatamente. Não um juiz, né? Adorei, gente. Que papo bom. Bom. Mas é uma pena ter que encerrar. Vocês voltam pra gente continuar Volto. um outro dia, falar de outras coisas, falar de vida, de carreira também. Sim. A Dani, gente, eu convido vocês a conhecer não só o Instagram, mas todo o conteúdo que ela tem no YouTube, que é maravilhoso. Ai, que linda, eu agradeço. Eu e minha irmã, a gente se fala todo dia, como ela mesmo disse aí, né? E muitas dessas vezes a gente troca os vídeos. Eu até arrepio de falar isso, porque é uma delícia de conhecer. Eu arrepio de falar isso. A gente troca os vídeos da Dani. A minha irmã é super sua fã também. Fala, assiste esse, tá maravilhoso e tal. Então a gente tá sempre se falando sobre educação. Perdão. E eu acho isso muito importante e muito rico, porque vocês justamente provocam a reflexão, provocam esse aprendizado na gente, porque a gente também está aprendendo o tempo todo. Então, obrigada. Eu, inclusive, estamos juntas, caminhando um dia de cada vez. @ Daniela, com 2 L's, @ Daniela Freixo, Daniela _ Freixo _ D _ Faria. É isso? É isso. E lá no YouTube? No YouTube, Daniela Freixo de Faria ou Conversa com Criança. Perfeito. Yudi, querido, também, para vocês seguirem nas redes sociais, você vai lá, Yudi Tamashiro, tá bom? @ Yudi Tamashiro. Tem feito o que ultimamente, Yudi? Pô, é uma pergunta... Trabalhando muito, com certeza, mas com o quê? Trabalhando muito. Bom, eu montei uma empresa no Japão, né? Uma empreiteira que leva mão de obra para lá. Tenho feito alguns trabalhos, estava agora no programa da Patrícia Bravanel, né? Sendo jurado lá. Legal. E, enfim, são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, mas eu rodo o Brasil pregando a palavra de Deus. Estou indo agora em outubro para o Japão e vou fazer uma turnê, rodar o Japão pregando o evangelho. Que legal! E vai ser uma experiência muito boa, assim, porque minha família é de lá, da parte do meu pai também. E o Japão é o país menos evangelizado do mundo, né? Então, essa turnê vai ser muito importante. Olha que legal. Não só para a minha vida, mas para eles, para os brasileiros que estão lá também. Parabéns para receber um pouco mais a palavra. Muito bom. Você vai, com certeza, mostrar muito disso na sua rede social. Então, sigam @ Yudi Tamashiro. E também a Yumi Tamashiro, que é influencer, para você seguir no Instagram. Não, ela é influencer, mas ela é mais empresária do que influencer. Porque influencer, tem uma sorveteria, eu fico falando pra ela assim, tem que postar mais, tem que postar mais. Que eu sou mais tímida, mas tenho 2 gelaterias. Uma em Moema. Uma em Moema e a outra no Shopping Ibirapuera. Eu vou lá qualquer dia conhecer. Vai sim, é um prazer. É pra vocês seguirem @ Yumi Tamashiro. Obrigada, meus queridos. Obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom.